Quando eu compartilho aqui, tá preto. Mas o resto aqui aparece. Deixa eu começar do jeito porque a gente já falou alguma coisa. O que tem antes não tem problema não, que é só a apresentação. Deixa eu... Pronto. Agora todo mundo está enxergando. Apareceu. Pronto. Fica melhor agora. Deixa eu só botar o vídeo agora. Pronto, vamos lá. Bom dia a todos. A gente conversou na aula passada sobre alguns aspectos Tá históricos. parecendo pequeno, né? Tipo, a tela dividida. A tela está dividida. Tá. Porque acaba que não dá pra ler, mas como você vai Deixa eu compartilhar aumentar o mais conteúdo? aqui. Tá dando melhor agora? Como você vai compartilhar e pode seguir, depois a gente... Eu tento dar uma olhadinha. Pronto, porque aumentando aqui é melhor para vocês que estão acompanhando por celular, né? Já dá para ver melhor, Gabriela? Dá, como você vai... Tá pequeno. É. Não posso essa tela toda, não? Porque se eu botar a tela toda eu não apareço, mas vamos lá então. E eu não vejo o que vocês estão me perguntando pelo chat. Deixa eu botar Eu aí. acho que tem como você ajustar, botar a gente mais no cantinho e aumentar a tela branca do slide. Bota aqui no canto, né? E puxa... Aqui tá no máximo, ó. E aumenta a branca do slide. Melhorou? Melhorou, valeu. Pronto. Vamos lá. Então, a gente está estudando Previdência Social. A gente acompanhou alguns aspectos históricos que eu falei na aula passada, né? Até porque a gente sofreu uma reforma agora, em 2019, e muito desse material que eu tenho eu estou atualizando, até porque todo ano tem que se atualizar, porque muda a questão do teto, muda um bocado de coisa, de percentuais que são aplicados. Então a Previdência Social, na Declaração Universal de Direitos Humanos, diz assim: todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência. Então essa partezinha daqui para cá é o que interessa para o direito previdenciário, né? Que é a questão do direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, que são as coberturas que a Seguridade Social ela concede para nós, né? Então, a Seguridade Social, como eu tinha falado antes, ela acompanha a gente desde antes de nascer, né? Onde nossa mãe já tem algum benefício, né? E fica até depois da gente morrer, né? Porque a gente tem a questão das pensões por morte. Então, a Previdência está presente em toda a nossa vida, né? Por isso que é um caso que ela nunca pode ser dispensada, né? A Previdência ela tem que garantir essa segurança, até porque nós cidadãos estamos acostumados a ter saúde. E o que menos a gente tem hoje, com pandemia, com tudo, é saúde, né? Porque a gente está passível de pegar alguma coisa que vá demandar, a gente não vá mais produzir, ter capacidade produtiva. Então, por isso que eu enfatizo esse aspecto
aí da Declaração de Direitos do Homem, certo? Então, o que interessa para o direito previdenciário, nesse caso, a segurança em casos de emprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, né? No caso do que a gente falou primeiro, todo mundo tem direito a um padrão de vida, aí está mais ligado ao direito do trabalho e não ao direito previdenciário. Primeiro, existe uma diferença. O direito previdenciário ele é um direito público, enquanto o direito trabalhista é direito privado, né? Então, a gente tem reflexos, lógico, numa relação trabalhista, onde você tem o reconhecimento de um salário que estava errado, vai ter reflexo na esfera previdenciária, né? Mas não que a matéria esteja uma dependente da outra. São matérias independentes, né? O direito da Seguridade Social do direito do trabalho. Alguns marcos que eu coloquei, precisar citar alguns que foram de repercussão assim, mais mundial, né? Que cai em prova, né? Que vai fazer prova para a área federal, né? Sabe que vai cair assuntos e cai parte histórica também. Cai Eloy Chaves, cai Bismarck. Então, tudo isso aí é reflexo de quê? De uma evolução. A gente tem que entender como interpretar, entender o direito da Seguridade Social como um ramo autônomo, né? Dissociado a qualquer outro. Então, a gente vê que o direito previdenciário também está presente na Constituição, né? Tem um capítulo todo sobre Seguridade Social e que a gente vai tratar dessas questões. Por exemplo, nesse ponto, em 1601, foi criada uma lei de auxílio aos pobres, né? Era instituir uma contribuição obrigatória para fins sociais, né, que faria fundo para essa lei, né? Era como se fosse uma fonte de custeio, como a gente tem a lei de custeio da Previdência. Mas a noção de Seguridade Social, ela veio como forma de proteção a todos os cidadãos, como a gente viu naquela declaração, né? Na Alemanha, Bismarck, né, ele copiando essas leis inglesas, ela também criou esse seguro de acidente de trabalho e seguro de doenças, que na época eram mais comuns para a questão da cessação da atividade produtiva, né? Em 1889, editou-se o seguro invalidez e o seguro velhice, né? Então, basicamente a gente chama de aposentadoria, mas em outros países ainda são chamados de seguro, né? A gente vê muito filme americano e seu seguro social tal. Então, o seguro social da legislação americana, eu acho que é um documento mais importante que tem, né? Porque é o que vai autorizar aquela pessoa a trabalhar, né? A trabalhar e o governo saber onde cada um está trabalhando, em que. Então, um controle grande nessa parte do seguro social. Nessa questão, a lei criou esse seguro e essa contribuição ela era obrigatória como marco da Previdência Social no mundo, né? Veio idealizado por Bismarck na Alemanha. Mas, no século XX, a Inglaterra inovou uma lei que ele chamou de Lei de Reparação de Acidente de Trabalho, né? Você vê que na Inglaterra ainda existia muita questão da industrialização. Tem cidades, passou até uma reportagem que a cidade ela era toda preta, né? Imagine, quando ela estava em pleno funcionamento. As paredes pretas, né? Não lembro o nome da cidade, mas era próximo a Londres, e a gente tinha vento em popa essa produção e ocorria vários acidentes de trabalho, né? O acidente de trabalho, ele corre hoje riscos mínimos quando a gente está trabalhando no escritório e riscos máximos quando a gente está fazendo a reparação de um andar, de um prédio, um conserto de elevador, operando uma máquina numa fábrica. Então, ela veio a reparar essas coisas porque existiam
realmente acidentes, né? E também muita gente ficava desempregado e a maioria das pessoas que trabalhavam antigamente eram homens, né? As mulheres antes não trabalhavam, então trabalhavam mais em pequena quantidade, né, em algumas atividades, mas a gente tinha um excesso grande de acidentes. E na Constituição mexicana, já em 1919, né, então a gente teve as primeiras constituições que falavam de previdência, né? Então, a mexicana foi a primeira que inseriu. A nossa tem, né? Artigo 194 a 204. Então, esse modelo de Bismarck passou a adotar essas técnicas protetivas, né? Como criando também poupanças individuais. A gente tem hoje tipo uma poupança individual que é o FGTS. Então tá lá o dinheiro todo forçado, obrigatório, poupado. Então a gente tinha, inspirado em Bismarck, esse modelo de ciência, você tem, recorre à assistência social. Nós temos também, se você tiver querendo um abrigo, então os órgãos públicos também, por meio dessa verba para assistência social, concede abrigamento, consegue um caixão para enterrar uma pessoa, um parente, mas vai depender da questão da condição de pobreza, miserabilidade que aquela pessoa tem, né? Mas coberturas, por exemplo, como saúde, a gente tem um SUS que atende todos, né? Então, a gente tem, independente do cara ser rico ou pobre, ele vai ter acesso ao SUS, né? Então, esse SUS, que é a saúde nossa brasileira, ele atende sem precisar contribuir. E esses modelos antigos, todos eles adotavam um tipo de contribuição, né? Mesmo aqueles que contribuíam, para outros terem a oportunidade de contribuir. Então, nos Estados Unidos, depois da crise, né, então o Estado criou o Estado do Bem-Estar Social, né, que dá ao trabalhador, dentre os direitos, novos postos de trabalho e uma rede de previdência e saúde pública, né? Então tem coisa, pessoal, que os americanos, eles lá se capacitam, tem certas atividades que eles não fazem, não gostam de fazer, né? E lá eu acho um povo muito mais voltado para o que ele está realmente vocacionado do que o que ele está interesse em dinheiro, né? Então muita gente pega, faz um curso de medicina, por exemplo. Eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar dinheiro, né? Lá nos Estados Unidos, a diferença entre juiz, promotor e policial é muito pouca, né? Não tem diferença quase, assim, eles ganham por semana, né? Então tudo aquilo ali, inclusive na época que a gente foi lá, Tribunal de Justiça de Pernambuco, os juízes daqui, convertendo em dólar, não sei como está hoje, mas convertendo em dólar, eles ganhavam mais que os juízes americanos, né? Então, era uma questão mais de vocação, né? Muitos tendem à área da advocacia, mediação lá, que já era forte e agora que está entrando aqui. Então, a gente tem esses aspectos a considerar da legislação americana, né? Muitos criticaram isso, vocês vão ver lá o que o direito é diferente. Não é todo direito diferente, não. É diferente a modo de interpretação, né? Lá eles têm a cadeia de introdução do direito que vocês pagaram, é a introdução ao direito americano. E o direito americano é baseado em casos, né? Ele não há jurisprudência, um julgado que teve assim. A gente não dá tanta importância aos casos, né? Como a jurisprudência, a gente tem a jurisprudência dominante do STF. Digamos que lá funcione para tudo isso aí. Mas a parte de direito ambiental, a parte de previdência, tudo quase a mesma coisa que se faz, né? Então, sempre tem contribuição do governo, dos trabalhadores e da empresa. Algumas empresas
tem até a própria Previdência, né? Aqui, a Previdência, por parte das empresas, tem que ser a título secundário, né? Então, como a gente tem na Petrobras. Petrobras, você passa no concurso, começa a trabalhar e vai ter a carteira assinada, as regras da CLT. Só que os salários são maiores. E essas pessoas, para não ficarem, quando se aposentarem, com um salário muito baixo, né, perderem muito, aí se cria as previdências privadas a título complementar. Mas tudo isso aí veio a ser adotado, né, nesse contexto histórico, como sistema contributivo, né? Então, essa contribuição ser obrigatória para poder financiar isso aí. Então, aqui nos Estados Unidos teve a Act, né, Social Security Act, que é conhecido como a primeira citação feita da Seguridade Social, e na Grã-Bretanha, planos previdenciários existentes foram alterados para esse plano aí, que era de responsabilidade do Estado promover a seguridade como sistema universal, saúde, assistência e previdência. E o sistema era também repartido, né? Então, o sistema de repartição, como o nosso também é repartido através de órgãos, né, de competência. Aqui no Brasil, eu já adiantei para vocês, foi o primeiro registro. No Brasil foi 5 anos após Bismarck, onde criou aquele seguro dos Correios, né? O pessoal dos Correios. Depois, em 89, criou o Fundo de Pensão das Oficinas da Imprensa Oficial, né, que era o único meio antes de divulgar as leis, de divulgar os atos da administração pública. Hoje a gente vê o Diário Oficial na versão eletrônica, né? Hoje você tem meios de acompanhar a publicação sem precisar ler o Diário Oficial todo. Então a gente tem um meio hoje mais evoluído. A Constituição de 91 também criou um benefício de aposentadoria aos funcionários públicos, né? Da aposentadoria, né? E invalidez para os funcionários públicos. Então tudo isso aí já veio se começando um trabalho de se estruturar a Previdência aqui no Brasil. Em 19 foi criado um seguro de acidente de trabalho. Você vê que nos outros países já existiam antes de 1900. E aqui, já em 1919, foi criado esse pagamento de indenização única. Só que a gente sabe o seguinte, que uma indenização, geralmente, ela não vai cobrir toda a vida, né? Mas, em 1923, o deputado Eloy Chaves, né, criou uma caixa de assistência de aposentadorias e pensões, que foi um marco para avançar esse sistema atual nosso, né? Porque depois foi copiado pelo pessoal dos portos, né, marítimos, e também pelo pessoal dos Correios e Telégrafos, né? Agora, já em 1930, a gente já vinha uma evolução de direitos com o Getúlio Vargas. Né? Para mim, o Brasil só teve história depois de Vargas, né? Porque o resto era muito parado. Ou era um país que trabalhava para Portugal, né? E não tinha tantos direitos assim, não tinha tanta cultura, era tudo na exploração do café, né? Então baseado naquela cultura. Quando chegou em 30, o Getúlio Vargas, ele revolucionou, porque o Brasil atirou para vários lados. O que ele não produzia, passou a produzir, né? E vários projetos, as mulheres ganharam mais ascensão à época de Vargas, conquistando direito a voto, criou-se o TRE, a Justiça do Trabalho, mesmo que ainda pertencente ao Poder Executivo, mas criou muito avanço nessa parte trabalhista. E em 1933, aquela estrutura que Eloy Chaves criou se transformou em quê? Institutos de aposentadorias e pensões, né? Então, pensão dos marítimos foi o último deles. E a Constituição, em 34, estabeleceu aquela tríplice forma de custeio.
Aquela forma que foi criada na Caixa de Assistência, que era do governo, empregados e empregadores, foi realmente instituída na Constituição, onde em 1964 se utilizou a questão de custeio. O que é o custeio? Pessoal, eu posso dar uma aposentadoria para as pessoas que, digamos, pegaram Covid e ficaram inaptas ao trabalho, né? Mesmo sem elas terem contribuído. Não posso criar porque eu tenho que indicar a fonte de custeio, né? Foi criada até uma recente que foi específica para um determinado período, que foi o pessoal da microcefalia. Porque ali gerava um problema, porque o pessoal de microcefalia tinha que ter assistência da mãe, né? E muitas vezes a mãe recebia o benefício, né, por ele e não poderia tirar um benefício para ela. Então, eu acho que foi já Bolsonaro que criou essa pensão vitalícia para as pessoas que têm microcefalia. Com isso, se afastando da hipótese da mãe, que não podia trabalhar nem nada. Então, foi criado mais por conta desse problema que gerou social. Então, foi criado os institutos de aposentadoria e pensão. Então, eu comecei com CAPES, né, Caixa de Assistência e Pensão, para institutos. E esses institutos foram criados por categoria, como comerciários, armazém bancários, estivadores, né? Todas essas funções, elas são muito tradicionais, né? Bancário, antigamente, era uma profissão até bem mais reconhecida que hoje, né? Ele tinha um reconhecimento maior dos bancários e a parte também dos comerciários, comerciantes e esses estivadores que ainda continuam com sua importância. O estivador é aquele que trabalha quando recebe um navio, né, no porto. Ele trabalha para diversas empresas com a intermediação do órgão gestor de mão de obra. Então, os estivadores, e não são pessoas que ganham pouco não. Se você botar o salário médio do estivador, ele é em torno de R$7.000 a 8, né? E tem um cargo lá que é o prático, que é o que estaciona o navio, que ele ganha mais de R$100.000 por mês. Então são profissões que precisaram ter esse apoio aí da legislação para poder ter sua previdência. Teve também o Instituto dos Industriários, a parte de indústria já vinha sendo alavancada no Brasil. Em 1937 não trouxe nenhuma novidades, né, mas utilizou a expressão de seguro social, como se usa nos Estados Unidos, fala seguro social. Em 1946, a expressão previdência social, né, manteve a tríplice forma de custeio, né, e já deu uma introduzida na Constituição falar dessa questão de previdência. Mas em 60 foi criada uma lei orgânica que unificou todos aqueles institutos, passaram a ser regidos por essa lei, mas somente isso ocorreu em 1966 com a criação do INPS. Então, se você conversar com algum parente mais idoso, ele vai dizer que tem uma aposentadoria do INPS. Se ele falar do pai dele, aí ele já vai falar de um instituto. Então, no contexto histórico, a gente coloca isso aí também, né? Eu só estou chegando nessa parte histórica, além de cair em prova, que depois eu vou mostrar para vocês algumas questões, a questão da importância da gente compreender essa área, né? Não é uma área difícil, é uma área que no futuro vai ter, no futuro não, e até agora já precisa muito de profissionais que demandem nessa área de previdenciário, né? Você vê que o pessoal da área trabalhista, eles não vão muito para a área de previdenciário.
O negócio dele é fazer aqueles acordos, reconhecer os vínculos e tal, mas a área previdenciária já é uma forma específica de atuação, né? É onde eu quero... acordo não, viu? Né? Oi? Não fica só nos acordos, não. Não, eu sei que não fica. Né? O bom é quando sai acordo, né? O advogado, ele, trabalhista, é aquele com perfil de acordo mesmo. Né? Todos querem fazer acordo. A conversa sempre é em torno de acordo. Mas existem aqueles que insistem e levam as instâncias, né? Hoje, graças a Deus, no sistema eletrônico a gente está ganhando mais velocidade, né? Antigamente você concedia vista no processo físico, o processo ficava parado, né? Até que o outro devolvesse. Então agora não, as vistas são concedidas simultaneamente, então não tem problema. Então a gente está tendo um avanço e nessa parte específica do direito previdenciário, a gente tem que dar uma ênfase maior por conta das mudanças que ocorreram, né? Então a gente vê aí muita coisa que estava sendo criado, né, como eu vou falar mais na frente, e que teve uma relativização de muita coisa que foi construída durante esse período histórico, né? Então, só em 66, INSS, né? Em 67 criou um seguro de acidente de trabalho, né? Hoje é um risco ambiental de trabalho, né? Mas as empresas pagam, né, dependendo do risco que elas oferecem para os empregados, né? Temos aqui também a Constituição de 67 que previu o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é importante, tem gente que, por conta desse desemprego voluntário, ele precisa sair do sufoco para poder respirar e tentar uma outra colocação, né? Então é importante que se tenha. Muita gente tem dúvida, assim, se eu sou MEI e estou trabalhando, pode tirar? Pode. O que vai ocorrer, se você tirar o seguro-desemprego, você não vai receber, né? Porque ele vai dizer que você tem uma renda como MEI. Se você for sócio da empresa, também. Então é importante também verificar se vale a pena empreender e arriscar esse período que eu vou possa ficar demitido, né? Então é importante que se entenda a lógica. Se eu sou MEI, de alguma forma eu sou empreendedor, eu recebo dinheiro de alguma forma. E o governo, qualquer coisa, ele está cortando porque para ele não é receber dinheiro. Para ele está querendo atender aqueles que não recebem, né? Então, por isso que não se paga. Então, muita gente tem dificuldade de receber por conta disso, de estarem cadastrados no MEI. Principalmente agora, esse período de pandemia, muita gente se credenciou a esses iFood, esses de entrega, e que você tem que se cadastrar no mínimo como MEI. Né? Então muita gente trabalha, né? Aí uma aluna minha disse, mas eu tenho um açaí e trabalho, mas na minha empresa eu não tenho perspectiva de ser demitida não. Aí eu disse, olha, é um risco seu, porque se for, você não vai receber esses 5 meses. Aí aqui temos a Constituição Federal, né, que tem um capítulo próprio, né, está no artigo 194 a 204, que trata sobre a Seguridade Social, que compreende essas ações voltadas para a saúde, assistência e previdência. Né? Para eu ter acesso à saúde, preciso contribuir? Não. Para ter assistência social, eu tenho que contribuir? Não. Para eu ter previdência social, sim. Então, jamais uma pessoa que nunca trabalhou, ela vai ter benefício, quer dizer, vai na condição de dependente. Né? Você tem um filho que é incapaz, aí como dependente ele fica com pensão vitalícia. Né? Mas, para ele ter acesso a isso, o pai dele teve que contribuir. O titular tem que contribuir com a Previdência Social. Aí muitos dizem, não, mas o MEI eu não estou contribuindo.
Você está contribuindo, mas no MEI você não consegue aposentadoria por tempo de contribuição. Só vai se aposentar com idade avançada, né? Mas todos os outros direitos o MEI tem. Então muita gente, quando vai para a televisão, ela vai com aquela ideia, às vezes passa informação errada, dizendo que tem direito à aposentadoria. Tem, menos a aposentadoria por tempo de contribuição. E está sempre vinculado ao salário mínimo. Ah, mas eu fiquei como MEI 10 anos e passei no concurso tribunal. Eu não posso jogar isso para o tribunal? Não. Porque para você ter o direito de a contagem recíproca, você teria que contribuir com mais e não com aquilo que você paga para ser MEI. Então o MEI foi bom porque tinha pessoas que estavam nessa informalidade e não tinham direito nenhum. Então para essas pessoas foi criado. Mas aquelas pessoas que têm formação, têm colocação, estão trabalhando, não foi destinado a eles. Então por isso que a gente tem esse aspecto aí. Em 90, pessoal, criou-se o INSS com a fusão do IAPAS e INPS. Qual a diferença aí? Né? Antigamente, no meu não, porque eu não peguei nessa época, mas no contra-cheque ele tinha escrito IAPAS. O desconto que é para a Previdência é IAPAS. E hoje INSS, né? Porque fundiu esses dois órgãos. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem, né? Tem gente levantando a mão aí. Pode falar. Oi, professor. Priscila aqui. Bom Oi, dia. Tudo bom? Tudo bem. Nesse exemplo que você deu, a pessoa passou 10 anos contribuindo como MEI e passou no concurso do tribunal, por exemplo. Certo. Esses 10 anos que ela contribuiu, ela vai perder? Perde e ela tem que dar baixa porque... não tem que dar baixa. Mas, até porque no concurso você não tem desemprego, né? Que tem a estabilidade. Mas o que é que acontece? Como você está pagando muito menos do que a contribuição como contribuinte facultativo, aí ele não é aceito. Mesmo que você considerasse um salário mínimo, eu estou pagando salário... Não conta. Você conta se pagar um pouco mais como facultativo ou como contribuinte individual, aí pode contar. Né? Então a gente tem essa diferença aí. Ele é com o faturamento da empresa, a partir de quanto, mais ou menos? Como MEI, eu acho que vai até 90 mil, né? Se eu não me engano, eu não lembro dos limites. 90 mil de faturamento. Se uma porcentagem desse valor de faturamento ou é uma taxa? Não, ele paga naquela taxa de, se eu não me engano, é 50 e poucos reais. Aí já está pagando o MEI. Para você ter uma ideia, se você pagasse em cima do salário mínimo, no mínimo, você teria que pagar um percentual muito maior, né? Em certas condições, 20%, né? Que seria em torno de 200 reais. Então a diferença é grande, né? Paga bem pouquinho de nada, né? Não paga nada. Assim, para a gente não dizer que é nada, né? É muito assim, é muito para quem está desenrolando, tá? Não tem certo renda, não tem aquele pique que o empresário tem de suportar o risco. Então é interessante que a pessoa contribua como, no mínimo, facultativo, porque não tem atividade, né? Vamos dizer que o MEI faturou 80 mil reais esse mês. Ele vai pagar 50 e pouco. Tudo é isso. Ele pode ter até isso. Agora, se ultrapassar, que é a sua outra pergunta, aí se ultrapassar, ele vai pagar multa porque ele ultrapassou o limite e ele vai ter que se enquadrar numa forma empresária. Ou como empresa individual, ou como ERELI, ou como limitada. Aí passa para outra categoria, que é PP, né? E aí o limite vai até mais. Mas se passou desse valor, aí você é multado até. Porque se fosse assim, todo mundo abria MEI, né? E muita gente não passa, recebe dinheiro, a pessoa
não registra nota fiscal nem nada, né? Para não sair disso. Né? Se você for ver aquele camelódromo, o movimento que tem naquela parte de celular, de peça para celular, ele fatura muito mais do que isso. Né? Então, e todos ali são empreendedores, não tem nada de firma. Né? Vamos dizer, faturou 80 mil, que o limite é 90, mas se ele faturar 80, ele vai pagar R$100. Todo mês, é como se fosse você recolhe através de guia, né? Você está pagando isso para você e está pagando também os impostos. Né? Então, tudo aquilo ali está incluído. Né? Então, é importante, o MEI né, porque você está pagando um bocado de coisa, né? O Simples também numa empresa limitada. Então, vai ter que estar dentro desse limite aí para não ser taxado depois, né? Certo. Obrigada. A questão aqui, pessoal, dessa criação, essa fusão, foi mais para unir o órgão que concedia benefícios com o órgão que arrecadava, né? Então, em 91, criou as duas leis de custeio, são essas leis aqui principais, né, que trata de custeio e benefício. Né? Eu só posso criar um benefício se eu indicar a fonte de custeio. Então, é importante essas duas leis para o INSS. Depois veio uma reforma da Previdência, com a emenda constitucional 20, né, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, né, e alterou também regras para o serviço público. Né. Então, essa emenda 41 mesmo alterou as regras para o serviço público e tirou muitos direitos que os servidores tinham. Né. Por exemplo, o benefício de aposentadoria ser igual de quem está na ativa. Então, já há muito tempo, o servidor público ele não se enquadrava nisso aí. Né? Ele tinha o último salário, era igual, mas não precisava ficar acompanhando. Então, por exemplo, o tribunal que muda muito de plano de cargos e salários, né, ele não podia pedir essa equiparação, no caso, se ele tivesse já aposentado. Né? Aqui teve a emenda 47, que alterou também questão de aposentadorias de servidores públicos. Né? Hoje, você entrando no serviço público, você vai ter o teto do INSS. Então, tornou-se obrigatório você fazer uma previdência privada, a exemplo do que a Petrobras tem, Banco do Brasil, etc. Então, a gente tem esse aspecto aí relativo a essa alteração aí. Então, nessa Constituição nossa, o artigo 194, que tem um capítulo sobre Seguridade Social, ele tem várias linhas de ações e leis próprias que dirigem, né, muitos autores falam em vértices da Seguridade Social, que é a saúde, assistência e previdência. Então, esses vértices, cada um vai ter suas políticas próprias, né, e os recursos destinados à Seguridade Social. Então, aqui, saúde, está no artigo 196 a 200. Eu disse para vocês que os artigos de Seguridade Social 194 a 204. Então, tem aqui a erradicação da pobreza, tratamento de doenças, recuperação de pessoas debilitadas, né, manutenção do estado saudável da população, natureza gratuita e um direito de todos e dever do Estado. Né? Para vocês terem uma ideia, o Estado de Pernambuco tem muitos remédios que ele nem tem. As pessoas são obrigadas a entrar na justiça para comprar remédio de R$50, de 80, e tem que fazer bloqueio ainda mais, que ele não paga de livre espontânea vontade, não. Você tem que fazer o cisma ajude deles. Aqui o acesso é universal e igualitário. Por que o acesso é universal? Tanto faz eu ser atendido por um hospital lá no interior de Pernambuco, como aqui na capital. Né? A gente até vê que ocorre uma descentralização
da parte de acidentes mesmo. O pessoal sofre um acidente no interior, está aqui na restauração em Recife, né? Então, a regularização e fiscalizados o controle de leis. Saúde tem uma lei própria, que é a Lei 8080, execução direta ou por terceiros. Aí você vê a questão dos hospitais públicos e hospitais privados. Esses hospitais privados, muitas vezes, têm parceria com o poder público, né? A gente tem, no caso, o Hospital Português, ele tem as máquinas que fazem hemodiálise, foram compradas pelo Estado de Pernambuco. Então, ele atende uma parte, né, pelo SUS, e a outra ele atende como empresa, né? E descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, direcionado sempre para de esfera maior, né? Porque eu tenho um hospital público no interior e tem um hospital público que é federal. Todos eles são partes desse sistema único de saúde. Então daqui já evolui outro tipo de direito, né? O direito médico. Então muita gente que briga por questão de tratamento, saúde, internamento, briga com plano de saúde, vai trabalhar com isso aí. A assistência social provê o atendimento de necessidades básicas para o cidadão. Né? Como eu disse para você, o cara está lá sem comer, sem ter abrigo, né? A natureza é gratuita, né? E os objetivos dela tá lá: proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice, né? Um amparo a crianças e adolescentes carentes, promoção de integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de deficientes. Hoje existe sempre essa questão dos deficientes, ela está mudando por conta da questão dos novos postos de trabalho que estão sendo criados, né? Então muitos são considerados incapazes, outros estão, como aposentadoria por invalidez ou esses benefícios, eles são sempre reavaliados, né? E sempre reavaliados para as condições atuais de trabalho. Para vocês terem uma ideia, teve 3 servidores do TJ que já estavam aposentados por invalidez, porque pegaram câncer, foram reintegrados. E o câncer se cura, né? Curou do câncer, voltou ao trabalho. Né? Um amigo meu que era da Polícia Federal quase voltava aos 64 anos. Ele disse: rapaz, eu vou fazer o quê, Valério? Eu não sei mais fazer nada, eu estou há 20 anos já fora. Então ele foi fazer esse exame e conseguiu continuar. Mas ele já estava preparado a voltar para trabalhar, né? Ele disse: eu acho que vou ficar no aeroporto mesmo. Ele não tinha condição de botar aquela pessoa numa operação policial, né? Aqui o benefício assistencial está no 203, o benefício de prestação continuada. Né? O que é o benefício de prestação continuada? Quando eu disse para vocês que uma pessoa pode pegar um caixão de defunto lá na prefeitura, pode pegar dinheiro, comida, vale, né, compra, abrigo, ele está num benefício assim que não é para a vida toda, é só para aquele momento. Mas os deficientes idosos, eles têm esse aspecto aí, que eles podem ter esse benefício como se fosse para a vida toda, né? Mantendo as condições que ele tem. Né? Então o idoso que nunca trabalhou, nunca contribuiu, ele pode ter algum benefício? Pode, só de caráter assistencial. Né? Aqui, tem muita coisa que passa aqui, eu não corrigi. Mas a renda per capita, para essa pessoa ter direito a esse benefício, tem que dar 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo, eu acho que dá uns 200 e pouco reais, né? Hoje. Então a gente tem que atualizar isso aí. Quanto, professor? 1/4 do salário mínimo. É uns 200 e pouco, né? Agora o salário é quanto? É 1.000. Não sei nem quanto está o salário mínimo. Eu coloquei aí numa
um dos slides, mas não decorei não. Mas o salário mínimo, ele é um indexador, né? Não pode ser indexador, mas para a Previdência Social, você não pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, por isso que ele se torna referência. Então, aqui, os deficientes têm que ter uma comprovação de perícia realizada pelo INSS, os idosos que comprovam não possuem meios do próprio sustento ou do próprio roteiro provido pela família, né? Então, isso aí é importante. Só que, pessoal, talvez não caiam questões relativas a idosos, porque idoso tem uma ação civil pública que deu efeito erga omnes, e esse efeito erga omnes, ele autorizou os dois terem direito, tanto o marido como a mulher. Porque se você for juntar esses benefícios para uma pessoa que é casada, só quem pudesse receber era um. E nessa ação civil pública, ela apontou a questão da miserabilidade. Então é um aspecto a considerar aí. Já no direito previdenciário, ele é um direito protetivo, né, que garante meios de subsistência. Então, é uma proteção que eu tenho, né? Então, se eu estou lá com os benefícios que eu tenho direito, eu posso, por exemplo, adoecer. 15 dias eu estou pela empresa, né? Se eu tiver cumprido a carência, enquanto estiver doente, eu estou coberto, né? Então, tudo isso é importante. Se eu fui preso, sou de baixa renda, eu tenho auxílio reclusão, né? Então, tem vários benefícios que a pessoa pode ser concedido para ele. Exemplo também, a questão do salário de maternidade, né? Se o homem adota sozinho o menino, ele pode ter o mesmo direito que a mulher, né? Então, já aconteceu casos desses que foram deferidos nessa situação. Aqui os eventos: doença e invalidez, maternidade, idade avançada e desemprego involuntário. Então são esses eventos aí. E outra coisa, a Previdência Social, ela é, como diz aí, organizada em quê? Em regime geral. O que é regime geral? Hoje em dia, se eu tenho uma previdência própria, eu sou servidor público efetivo, né, concursado, né, e tenho uma previdência própria. Ou eu sou militar. Tanto um como o outro, eles não estão cobertos pelo regime geral, eles estão cobertos por um regime próprio. Pode ser assim? Pode. Os demais que exercerem atividade remunerada têm que estar cobertos pelo regime geral de Previdência Social. Ah, mas eu sou advogado, trabalho por conta própria, né? Vá prestar serviço para uma empresa, para ver se ela não vai fazer a retenção do valor que você tem a receber de honorários, né? Então, hoje não tem muito controle quando você é pessoa física, presta o trabalho para uma pessoa física. Mas, se for uma empresa, vai ser descontado o INSS, né? Porque a empresa ela é um substituto tributário, um responsável, que diga, tributário, para arrecadar aquela contribuição. E temos também uma das coisas importantes, por isso que aquela previdência privada que Bolsonaro queria criar, como ministro, ela não ia ter essa questão de observar os critérios de preservação do equilíbrio financeiro atuarial. E digo que tem também, ele botou que assim, quando a perda for muito grande, né, porque ele queria fazer como se fosse uma poupança. A gente fazia previdência num banco desse, privado, e quando a gente se aposentasse, a gente ia tirar o rendimento. Mas mudou a política de juros, e ficou muito baixo. Aí ele, nesse caso, ele dizia, não, mas se ficar muito baixo, eu completo até chegar a um salário mínimo.
Ó, sabedoria. Eu contribuí a vida todinha para ganhar 100 mil. Né? Então chegar a um ponto de eu não conseguir e ter que ser completado para ganhar um salário mínimo. Então foi muito que aconteceu também no Chile. Né? No Chile, Pinochet criou tudo previdência privada. Por isso que o pessoal idoso se suicida. Por quê? Porque muitas vezes não quer sobrecarregar a família. Né? Então hoje em dia a família nossa, ela no máximo 1 ou 2 pessoas. Né? Então, se a situação está difícil para todo mundo hoje, imagine tu ter um filho que está tentando sobreviver, trabalhando, ainda tem que sustentar a mãe. Né? Então tem uma obrigação moral? Tem, mas fica muito cruel. Antigamente se tinha aquela família grande, 10 filhos, mas dos 10 filhos, uns 2, 3 eram auditores, juiz, né? E dava para cobrir. Mas quando você tem 2 pessoas ou uma, fica mais arriscado essa forma aí. Então, esse dever de observar a preservação do equilíbrio financeiro atuarial é importante. Importante no sentido de você ter atualizado esse seu valor. E muitas vezes nem atualiza como deve ser feito, né? Mas pelo menos tem uma previsão aqui. E aqui o sistema de previdência complementar, para nós, é facultativo. Né? Então, a gente tem que ver essa questão da previdência privada. Então, a previdência privada, ela é complementar, como diz aí. Ela jamais pode ser principal. Então, a Seguridade Social, a nível de órgão, ela está vinculada à saúde, né? Está vinculada ao Ministério da Saúde. O Ministério, se eu não me engano, hoje se chama Ministério da Assistência Social, né? Eu não sei se ainda está com esse nome, eu vou até pesquisar. E o Ministério da Previdência Social. Dentro do Ministério da Previdência Social, a gente tem vários órgãos, dentre eles o Conselho Nacional de Previdência Social, que é o seguinte, pessoal, quando eu entro com um recurso no Detran, aí não tem um grupo de pessoas que fazem o julgamento desse recurso, que se chama JARI, né? Nesse aqui é o Conselho Nacional de Previdência. Todo recurso que vai para Brasília, ele vai ser julgado por esse Conselho Nacional de Previdência Social. E outra coisa que mudou é o seguinte, ele tinha assento 3 categorias, que era empresa, empresário, empresa, governo e empregados. Só que tem uma categoria que não foi falada aí, que foi a de aposentados e pensionistas. Então, por isso, tem prova que cai assim. Os conselhos são organizados em composição tripartite. Antigamente era, mas hoje não. Hoje é quadripartite porque os trabalhadores, os empresários e o governo não representam totalmente os beneficiários do INSS. Então temos a categoria de pensionistas e aposentados. Outra coisa aqui que a gente tem é uma entidade que é vinculada ao INSS, que é a Dataprev. Graças a essa empresazinha aí, o INSS não está quebrado, porque sempre que ocorre fraude, o Dataprev, ele dá subsídios para que a pessoa possa verificar a anomalia ali. Ele tem sistema de inteligência artificial também. Então, para você ter uma ideia, teve um colega que ele era da prestadora de serviço do tribunal. Aí o desembargador que foi eleito para a mesa diretora, era muito amigo dele, e disse, não, eu vou lhe botar no cargo em comissão. Aí botou. Esse colega, ele conseguiu ser demitido da prestadora de serviço que prestava o tribunal. E o que é que acontecia? Ele
recebeu o primeiro mês, recebeu o salário como cargo comissionado, tudo bem, primeiro mês ok. Segundo, recebeu o salário do cargo do tribunal, mas cadê o seguro-desemprego? Aí ele, não, vou ligar para ver o que é. Quando ligou para lá, aí disse, olha, aqui está constando que o senhor está trabalhando. E o benefício foi suspenso. Aí ele, tudo bem. Ele disse, não, tem mais outra coisa. Quando o senhor precisar desse benefício, né, o senhor vai ser descontado. Então, não adiantou nada ele ter tirado, porque no momento que ele vai mais precisar, né, trabalhando em outro lugar, ele vai ser descontado desses valores. Então a gente não pode brincar com esses sistemas. Antigamente também tinha uma advogada que fraudou a INSS, ganhou muita coisa e botou até dinheiro em paraísos fiscais. Aqui em Pernambuco, eu acho que há uns 2 anos atrás, também teve um posto do INSS que estava reconhecendo muita investigação de paternidade pós-morte, depois da morte. Então, complicado esse negócio. Aí, sempre que existe um corruptor, existe a aquiescência do funcionário que está no TRE, na Previdência, para botar sua senha e fraudar. Então é muito comum e, graças à DataPrev, muita coisa a gente não tem de prejuízo, né? Então hoje, pessoal, vocês acompanham os extratos de previdência, né? Só é cadastrar no celular. O meu INSS, você acompanha se está sendo recolhido, né? Então aqui, o Regime Geral de Previdência Social, as leis, né, e um regulamento, esse regulamento 99, regulamentou toda a legislação, inclusive as leis, né? A iniciativa privada e de servidores públicos não são amparados por regime, não amparados pelo regime próprio. O que é que ele está dizendo aí? Pessoal, o meu amigo que eu dei o exemplo, ele pegou um cargo em comissão. Qual o regime de previdência que ele estará vinculado? INSS. Por quê? O regime próprio só contém funcionário concursado, estatutário, né? Então, o funcionário CLT não está abrangido aí. Aqui temos o regime próprio, vamos avançar até aqui, o regime próprio de previdência social de servidores públicos que ocupam cargos efetivos, né? Nos municípios, né? Nas autarquias, né? E temos regras para a organização e funcionamento desse regime próprio. Pessoal, esse regime próprio, a própria Constituição deu essa prerrogativa para todo e qualquer município criar um regime próprio. E eu digo a vocês que não funcionou em todos os municípios. Olinda tem um regime próprio, tem Olinda Prévia. Funciona bem, funciona. Mas tem cidadezinhas do interior que criaram e não tem nem recurso. Eu digo isso por quê? Porque eu faço a cobrança dos valores para pagar o precatório, né, lá no tribunal. Aí o que acontece? Uma pessoa entrou contra uma autarquia, né, de previdência de um determinado município, e quando eu ia sequestrar, né, o valor, o que é que acontecia? Não tem saldo. Eu digo, não é possível, ali não é um fundo que todo mundo contribui, os servidores, deveria ter alguma coisa, né? Mas para a gente conseguir esse dinheiro foi a maior novela, porque a prefeitura, ela bota aleatório dinheiro para pagar os aposentados. Então, ela demorou só a colocar. Quando depositou, que eu soube que ela depositou, aí eu fiz o bloqueio. Só dessa forma que a gente conseguiu satisfazer o precatório da pessoa. Então, é complicado você falar de previdência própria no interior, né? Porque realmente tem que ter aquela cultura
né, de você poupar, e a Previdência é coisa importante. Né? O Estado de Pernambuco ele é muito bem gerido na sua Previdência. Né? Inclusive, a gente tinha previdências antigas que você pagava a governantes a título de pensão vitalícia. Né? O que é a pensão vitalícia? O último governador que teve direito à pensão vitalícia foi Gustavo Krause. Então, de Gustavo Krause para cá, todos os deputados que tinham 2 mandatos, todos tiveram algum benefício de aposentadoria especial. Né? No caso do Eduardo Campos, o pessoal da família dele teve direito porque ele contribuiu para a previdência dos parlamentares. Né? Mas essa reforma, depois eu nem acompanhei, eu não sabia, não sei se ainda está vinculado. Mas como deputado, você trabalhava 2 mandatos e já tinha condição de pedir uma aposentadoria. Eu acho um absurdo, né? Quando a gente estava falando aqui de contar tempo enquanto MEI ia perder 10 anos, o cara que é deputado com 2 mandatos está aposentado. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas assim, que são verdadeiras injustiças. Né? Mas a questão hoje principal é o benefício maior que é a aposentadoria por tempo de contribuição. E ficou muito distante. Várias pessoas talvez nem cheguem a esse benefício. Né? Aí você diz, mas professor, se a gente não chega, para que a gente vai investir? Né? Você vai investir porque não só é aquele que você vai chegar lá na frente. Tem a aposentadoria por invalidez, que você pode receber. Tem os afastamentos de 15 dias receber pela empresa, o ES, INSS. Então, nunca a gente deve dispensar a Previdência, o regime geral. Agora, vai ser difícil chegar a isso aí, pai. Né? Antigamente, chegava as pessoas, aí disse, professor, minha mãe nunca trabalhou, tem 50 anos. Aí ela pode pagar agora e ter direito a algum benefício? Aí eu disse, em tese, sim. Se você entrar com 50, com 55 anos, você vai ter 15 anos de contribuição. Então, você vai ter direito a um mínimo, né, a pedir um salário mínimo, como aposentado, né, por idade, que era os 65. Mas esses limites foram mudados e a gente vai ver no decorrer essas regras aí. Certo? Pessoal, entendido? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Professor, tem uma. Pois não. É Catiane. Pois não, Catiane. Com relação aos militares, eles morriam e deixavam para suas filhas, se não a mulher também tivesse morrido, né? Isso era naquela época por causa da guerra, para a família não ficar desamparada. Esse sistema foi modificado, não foi? Foi, acabou. Acabou. Antigamente eu até tenho um caso, minha irmã recebe, né, do meu pai. Né? No caso, você antes tinha que comprovar que não era casada, né, no civil, a pessoa só fazia casamento no religioso, né? Mas acabou tudo isso deixando o direito para todos. Né? Se ele contribuiu, ele recebia. Né? A mesma forma, foi um outro direito que a Constituição está lá no ADCT, que é do ex-combatente. Então, o ex-combatente que participou daquela guerra, Segunda Guerra, né, ele recebe um soldo de tenente, e antigamente eles não pagavam esse soldo quando essa pessoa era servidor público, trabalhava já para o Estado. Aí depois eles ganharam esse direito. Eu tive até um tio meu, de Alagoas, que ele deu entrada e recebeu o precatório depois que foi reconhecido isso aí. Ele não tinha recebido inicialmente, mas recebeu. E as filhas de militares, existia um percentual específico que os militares faziam fundo para poder pagar. Né? Então, antigamente era assim, você tinha
Mas, se eu não me engano, a partir de 2000, esse direito já, né, só ficou para quem já tinha. Né? Então, quem já tinha, você foi concedido esse direito. Então, hoje não. Ô, professor, Agora, nesse caso, você pode ficar com a pensão se for deficiente, né, na condição de deficiente, se for dependente. Pois não, Isabela? nesse caso, essas pensões que o senhor se referiu agora, que era que as filhas de militares tinham direito, essas pensões cessavam nas filhas. Por exemplo, no caso de morte delas, Sim. O cônjuge tem direito a permanecer recebendo a pensão. Não, veja só. Quando a gente fala pensão, não se transmite, não. O que se transforma é aposentadoria em pensão. Então, pensão nunca é. Pensão, né, não vai se transformar. Até a regra atual do INSS, a viúva não fica mais com 100%. Né? Então, vai aqueles 10% para cada filho. Quando o filho completa a idade que não é mais dependente, antigamente voltava para a mãe. Hoje não volta mais, não. Então, essas reformas já estavam sendo vistas pontualmente antes da reforma da Previdência. Essas mudanças. Professor, então deixa eu tirar uma dúvida. Digamos que tenha, que existem muitos casos de um marido morrer sendo não militar. E a pensão é discutida entre a mulher oficial e a amante, ou a segunda concubina. E elas ganham o direito de dividir a pensão. No caso de uma morrer, a outra vai ter dar 100% ou não, só os 50%? Não, veja só, desses que já estão, o que é que ocorre? Houve um julgado recente, eu não sei qual foi o alcance, mas ele só garantiu da pessoa que era casada oficial. Então não mais divide. Foi essa a decisão. Agora eu posso pesquisar para ver o alcance disso aí. Né? Se atingiu... Mas e no caso de você dividir a pensão? O juiz determinar a divisão da pensão? Aí não pode ou mais... Ou uma morrer, vai receber 50% da outra, ou fica cada um com seus 50% independente, porque não passa? Mas veja só, essa pensão que você fala, é uma pensão alimentícia que o cara se separou da mulher, aí deu para duas... Não. Já morreu. Não. Uma pensão... A decisão que eu tomei no conhecimento era que... O militar morreu, aí a pensão fica para a esposa. Certo? Mas ele tinha um outro relacionamento, que não era oficial, mas teve filha nesse outro relacionamento. Então o juiz divide a pensão por dois, as duas. Quando uma morrer, ela herda os 50% da outra ou não? Cada um fica com seus 50%. Antigamente sim, mas hoje, veja só, a posição hoje é que não mais divide. Né? Um julgamento que houve recente é quem está casado, correto, é que recebe. Não mais divide. Eu vou pesquisar na próxima aula e eu digo o alcance dessa decisão. Mas isso aí eu vi rapidamente nos informes que eu recebo. Né? Mas é uma confusão, né? Você recebe. Mas antigamente, se uma morresse, voltava. Se o filho perdesse, voltava. Então era assim que funcionava. Mas hoje não mais, né? Com as regras atuais. Certo? Mas essa regra, ela não retroage, né? Não. Agora, se já foi concedido, aí a pessoa já ficou com uma espécie de direito adquirido, né? Por isso que eu quero ver os efeitos dessa decisão. Se ela foi levantada antes, se ele tornou nulo. Eu acredito que não. Eu acho que para os casos futuros. Ok, obrigado. Certo? Mais alguém? Eu. Oi. Carolina. Eu sou filha de militar e meu pai contribuiu com 1,5% para que eu tivesse direito. Só que agora com as novas regras, né, com a lei 13.954,
a gente paga um imposto altíssimo para poder continuar com o direito à pensão que meu pai trabalhou 35 anos lá atrás. Veja só. Fora o imposto de renda. Você paga o imposto pela pensão, fora o imposto de renda. É verdade. Mas é porque é o seguinte, é um absurdo se a gente for comparar com o INSS, que eles não pagam. Sim. Né? Mas o seu pai, se ele estivesse vivo, ele estaria pagando também. Imposto de renda. Não. Ele estaria pagando. Hoje, pela regra atual, o aposentado do serviço público ele paga. Certo, mas aí meu pai tinha, no caso, a mim, que iria ficar. Certo. É isso que eu não estou entendendo nessa lei. Aí eu estou pagando para quem ficar se morre comigo. Não, mas você não está pagando para quem ficar, não. Você está pagando. Deixa eu te explicar. Quando a gente fala em previdência, a gente tem que ter uma base para financiar, né? Não? Que cola comigo. Pronto. O que é que a reforma da Previdência foi motivada? Porque a base, ninguém está tendo tanto filho, aí poucas pessoas começam a trabalhar cedo. Aí estava envelhecendo, a pirâmide estava invertendo. Né? Só que no serviço público, vamos pensar assim, quanto tempo demora para ter um concurso? 10, 8 anos, 4. Esse déficit, ele vai repercutir no futuro, até para poder pagar. Né? Porque a Constituição, ela coloca esses fundos, mas esses fundos têm que ser suficientes para pagar isso aí. Então, assim como o Supremo decidiu que servidor público na aposentadoria paga, aí eu acho que eles pegaram o mesmo entendimento para quem recebe pensão. Deu para entender agora? Mas isso aí você não está financiando para sua filha, não. Você está ajudando um sistema a continuar a pagar para você e para outros. Que bom. Era como se fosse para todas, né? Porque eu tenho colegas que não pagam. Aí pronto, por isso, a gente não deixa, é feito outra coisa. O INSS, você se aposentou, não paga mais nada. Mas se você voltar a trabalhar, você vai pagar INSS e não conta nada para você. Vou dar um exemplo. Você se forma em direito, agora, depois de aposentada, era professora primária, aposentou com salário mínimo. E com direito, você estava nova, então pode continuar a trabalhar, né? O INSS, a aposentadoria, você para ali, não tem mais direito a reabrir ela, não. Então você não vai ter nem aumento. Pode descontar uma alíquota bem maior que você ganhava, continua ganhando a mesma coisa. É só para ajudar o sistema. E que ajuda, viu? Por isso que eu era contra a reforma da Previdência, por isso. Se estão dizendo que ninguém na base começa a trabalhar, vamos cobrar, feito servidor público, cobra, paga, né, quando está aposentado, entendeu? Entendi. Então botei isso aí, mas o pessoal bota muito na cabeça coisa errada. Mas você está pagando porque você está ajudando o fundo a continuar a pagar isso aí. Eu estou sendo obrigada, né? Não, se fosse opcional, a gente não pagava imposto de renda, não pagava nada, né? Obrigada, professor. Nada, vamos lá. Bom dia então a todos. Até para a semana. Tchau.